Oi, eu sou a Luana, sou fundadora da Weekend Gestão e hoje nós vamos tratar de um assunto que é a importância do DHO para os negócios. Então, nós vamos abordar a relevância que tem na construção de um desenvolvimento humano, né, que é a área de desenvolvimento humano, para que as empresas, né, a organização cresça de modo exponencial. Vamos começar destrinchando o que significa as iniciais DHO. Como eu citei na abertura do vídeo, D significa desenvolvimento, H humano e O de organização, né? Organizacional. Então, desenvolvimento humano e organizacional. Então, o DHO ele é um resultado da evolução da antiga área de RH dentro das empresas. O RH, um tempo atrás, não muito tempo atrás, ele era uma área bem burocrática, que ela existia apenas para dar aquele suporte para a alta direção da empresa na questão trabalhista mesmo, para que a folha de pagamento estivesse sempre em dia, os benefícios também, né, adequados aos colaboradores e que eles fizessem os controles dos impostos que são devidos à parte de pessoas dentro da empresa. Com o tempo, surgiu aquela necessidade, eles identificaram uma necessidade de ter uma gestão das pessoas. Então, a área de RH passou a ser chamada de gestão de pessoas. O problema que aconteceu é que algumas funções da gestão de pessoas era compartilhada com a área do RH. Então, os líderes e gestores acabavam tendo a parte boa, né? Que era vou contratar, vou dar o feedback de aprovação, vou dar um feedback positivo. E essa parte legal da parte de gestão, né? De liderança, eles faziam e quando chegava a hora difícil, era delegado ao RH. Então, vou dar um feedback negativo, vou dar uma advertência, vou dar uma suspensão, vou fazer uma demissão, jogava para a área de gestão de pessoas. Então, a gestão acabava sendo compartilhada, o que é um erro muito grande, porque a gestão tem que ser do gestor, tem que ser do líder, do coordenador, do diretor, seja ele qual nomenclatura tenha dentro da empresa. Mas a função é executada por ele. A área ela existe para dar suporte. Então, com isso, né, se desenvolveu a área de DHO. Por quê? Porque a área precisava de indicadores. Ela precisava provar o seu valor, precisava mostrar desempenho. Então, quando migrou-se para a área de DHO, significa que ela passou a ser mais estratégica. Então, ela participa de reunião de planejamento estratégico, ela está inserida dentro de todo o budget, tudo que envolve a organização. Porque é ela quem vai traduzir aquilo que foi definido como uma meta, como uma estratégia para a empresa, lá na área de pessoas. E aí ela vai definir indicadores que comprovem que o trabalho dela está sendo efetivo. Por isso que ela se transformou num DHO, porque ela ficou realmente muito estratégica, ela tem valor para a organização. Então, ela trabalha com esses indicadores estratégicos, ela tem ações direcionadas e isso é um fundamento dessa área. Então, ela não trabalha mais empiricamente, ela agora trabalha com dados e com fatos. Então, nenhuma das ações, né, que são tomadas com as pessoas dentro da organização, elas vão ser aleatórias. Então, elas vão ter metas e vão precisar dar resultados com prazos bem estabelecidos, bem tangíveis e precisam ser convergentes com o que foi definido para o negócio. Aqui nós vamos falar sobre quais os benefícios que são tangíveis para a empresa. Os mais comuns, né? Porque são N motivos, né? Nós enumeramos aqui 7 e vamos começar com o primeiro, né? Que é redução de custos. Por que existe uma redução de custos quando eu estruturo essa área dentro da minha empresa? Porque os processos começam a ser bem estabelecidos e aí eles ganham uma previsibilidade de ações e de necessidades. Se eu tenho processos bem mapeados, eu entendo quantas pessoas são necessárias eu ter naquela função, remuneração para aquela função, plano de carreira para aquela área. Então, eu tenho todos os processos muito bem mapeados. Eu consigo dimensionar
muito bem as pessoas. E aí eu planejo também treinamentos específicos. Então, com isso, né, com as pessoas bem treinadas, bem desenvolvidas e com as funções, né, as delegações bem condizentes, eu tenho uma redução de custos, porque eu tenho menos erros, menos trabalho, e aí eu consigo desempenhar muito melhor. O segundo ponto é a diminuição desse retrabalho, né, do desperdício. Então, com treinamentos operacionais eficientes que reduzem esses erros, acabam também com o desperdício de tempo e de materiais básicos, porque eu consigo ter previsibilidade de todas essas coisas. Tem também a redução de turnover, porque as pessoas entendem qual é o trabalho delas, qual que é o papel dentro daquela área, daquelas tarefas, e elas entendem também como que elas podem chegar até um próximo nível. Então, por isso que tem uma redução de turnover, a não ser as pessoas saem porque elas não quero ficar nessa empresa porque o que a empresa oferece é pouco para mim, ou não é isso que eu espero para minha carreira. Ok, vai sair da empresa, ou vai sair por não ter se desempenhado tão bem, porque existem metas e indicadores. Não cumpriu as metas e indicadores, acaba sendo desligado com o tempo, né? E então acaba reduzindo muito o turnover, porque as pessoas não estão lá cegas dentro da empresa sem saber como é que elas fazem para chegar a uma promoção, para ter um aumento salarial. Elas entendem muito bem como funciona essa organização toda. Melhora também o engajamento, né? Os colaboradores eles se sentem mais seguros, eles acabam promovendo a empresa, né? Porque eles falam muito bem dela pro mercado e eles trabalham com uma dedicação e com um afinco maior. Então é muito importante para a empresa ter isso, porque ele reflete em várias ações que às vezes não são planejadas, que nem a melhora do engajamento não é uma coisa que foi planejada, ela é um resultado indireto das demais ações que a gente tem. Então vamos para os próximos. Então, um quinto ponto aqui são o aumento dos lucros. Então, maior rendimento nas atividades meio e atividades fim acrescentam na margem de contribuição do produto ou do serviço. Eu presto um serviço muito melhor, né? A minha empresa, através das pessoas, acaba prestando um serviço de atendimento, de pós-vendas, muito melhor para o cliente. O cliente indica outros clientes e aí a gente vai crescendo, né, organicamente. E a margem de contribuição, porque depois se o meu cliente enxerga valor no serviço, na excelência do serviço que eu presto, ele não se importa de pagar mais caro, porque ele enxerga ali um valor que o concorrente não oferece. Então a gente acaba oferecendo com a estrutura da área de DHO um aumento nos lucros. Um sexto item aqui que a gente vai citar é a maior produtividade, né? Então eu tenho uma ocupação realmente efetiva do tempo de trabalho. Eu não tenho lá 10 pessoas numa função que compartilham o mesmo cargo, por exemplo. 3 estão sobrecarregadas e as outras 7 estão mais ou menos. Elas têm tempo para conversar o dia inteiro, para fazer fofoca ou para causar problemas na equipe. Por quê? Porque eu vou dimensionar a produtividade, então eu entendo que a equipe que eu tenho é aquela que eu preciso para aquela atividade, para a demanda que a empresa tem. Então todas elas estão ocupadas no tempo integral para o qual elas foram contratadas e são pagas. Então a gente acaba tendo uma produtividade muito grande, porque as pessoas estão realmente trabalhando. E a melhoria dos processos, né, que é o aprimoramento contínuo e sistêmico das ações. Então, conforme a gente tem o mapa dos processos, a gente entende como eles funcionam, a gente vai melhorando ele com o tempo. Porque as pessoas vão praticando aquilo, esse daqui é um excesso, não precisa ter, ou vamos instituir esse outro aqui no meio, uma outra avaliação, uma outra checagem, para que o processo fique melhor, fique mais seguro. Então, existe sempre uma melhoria contínua nos processos quando a gente tem todos eles mapeados. Esse aqui são os 7 que a gente elencou, mas são muitos outros benefícios que a empresa vai ter com a estruturação dessa área. Aqui nós falamos sobre dinheiro versus pessoas, né? Então, elencamos alguns itens aqui para explicar. Otimize, né, recursos e economize dinheiro. Então, com o mesmo recurso, eu faço muito mais.
então eu acabo economizando, né, dinheiro com isso. São incentivos, fornece incentivos adequados às demandas e às necessidades, então a empresa não vai ter uma despesa maior com isso, ela apenas vai ficar enquadrada no mercado, nas práticas, boas práticas de mercado. Pessoas valorizadas e seguras trabalham melhor e com dedicação, então isso é uma consequência, né, da estruturação da área, que as pessoas vão se sentir melhor trabalhando no seu negócio. O planejamento de contratação e formas de contrato de trabalho, então a gente consegue dimensionar tudo isso. Eu tenho um mês do ano, uma sazonalidade no meu negócio, por exemplo. Digamos que seja um varejo e que a sazonalidade é Dia das Mães, Natal, são as duas maiores datas comerciais, então eu preciso de mais gente na loja. Como que eu vou fazer com essas pessoas? Vou contratar elas CLTs, em contrato temporário? Posso contratar elas de forma prestadoras de serviço? Então, tudo isso pode ser planejado e a gente faz esse orçamento. Então, os recursos para que tudo isso aconteça já estão sendo controlados e aprovisionados ao longo do período. Então, é tudo muito detalhado e traz um resultado muito maior para a empresa. Não pega a empresa de calças curtas ou empresa de susto. Eu não tinha essa previsibilidade de caixa e agora como é que eu vou fazer? Não, a gente já estava planejando isso ao longo do ano, ao longo do tempo, e a gente já provisionou recursos para isso. Então, a gente já sabe como é que a gente vai trabalhar naquele período. O RH já sabe quando tem que iniciar o processo seletivo para poder trazer essas pessoas para dentro da organização. Então, mapeamento de processos que gera melhoria contínua. Então, a gente está sempre melhorando os processos da empresa. E isso é muito bom, porque eu estou sempre me colocando à frente da minha concorrência. Uma visão sistêmica e compartilhada gera um valor e um sentimento de dono. Então, todos cuidam de tudo como se fossem deles. Então, a gente estabelece treinamentos operacionais e aquela conversa clara para que todas as pessoas entendam as coisas que estão acontecendo dentro da empresa. E elas acabam se sentindo, elas trabalham com mais afinco, acabam se sentindo donas da empresa também. Parte não, essa empresa também é minha, eu vou cuidar das coisas, eu vou desperdiçar menos sabonete, vou desperdiçar menos papel, vou cuidar do tempo que eu estou aqui trabalhando, porque eu gosto da empresa, eu quero que a empresa dê certo, porque quando a empresa dá certo, eu dou certo também. É um pensamento que acaba tomando conta das pessoas que estão lá dentro, quando a gente tem a área de DHO bem estruturada dentro do negócio. E a meritocracia que é aplicada na prática, porque quando a gente estrutura essa área, a gente tem todo o plano de carreira, a gente tem o desempenho esperado para a equipe, para as pessoas, eu consigo reconhecer as pessoas que realmente performam muito melhor. Então a gente acaba tendo a meritocracia prática e não só que a gente reconhece mérito aqui dentro da empresa, mas ninguém sabe como que é esse mérito. Então, quando existe um DHO bem construído, esse mérito eles sabem como que funciona. Então, acaba que ninguém fica chateado, não há dúvidas sobre os processos da empresa, nada fica em oculto que gera insegurança nos funcionários. E aqui a gente fala então sobre tenha prosperidade, porque você vai prosperar muito na empresa se a área de DHO estiver bem alinhada. Então, use a inteligência para identificar onde há fraquezas e também sabedoria para pedir ajuda a quem pode transformar sua fraqueza em força. Invista em consultorias especializadas para trazer ao seu negócio as expertises que ela ainda não possui. Então, se você tem uma dificuldade numa área financeira, numa área contábil, na área de DHO, por exemplo, quero instituir um DHO dentro da minha organização, traga consultorias, não tente contratar alguém que vem do mercado para ser seletista na sua empresa e de lá ela começar a fazer as coisas do zero, porque não vai dar certo. Você vai perder muito, pode até dar certo, mas vai demorar muito, vai custar muitas lágrimas, vai custar muito caro e não tem necessidade disso. Existem profissionais excelentes no mercado que podem fazer num período curto de tempo, estruturar da base de todas as coisas, trazer esse conhecimento para o teu negócio e o teu negócio alavanca de uma forma muito mais rápida do que a concorrência, porque você comprou
uma experiência, uma expertise de um profissional que trabalha com isso no mercado. Então, ele tem uma visão dos teus concorrentes, uma visão de outras empresas, e isso vem tudo para dentro do teu negócio e é muito valoroso. E associações saudáveis nos negócios também geram riqueza. Então, se você tem uma associação de classe, né, dentro da sua região, que seja um cooperativismo para os negócios, associação comercial, associação de indústrias, participe, porque isso acaba gerando mais negócios, gerando conhecimento, trocas, benchmarking. Isso também faz muita diferença na tua empresa diante dos outros concorrentes. Contatos, né, um QR Code se você quiser acessar todas as mídias sociais que a gente tem, WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube. Pode escanear esse código aqui que vai direcionar para um Linktree e daí lá você escolhe o que você quer acessar ou acessa direto o nosso site também, www.weekendgestão.com.br, e também lá tem vídeos e tem a explicação de como funciona toda a consultoria da empresa.